Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida, um projeto dedicado a levar conhecimento sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo para todos de forma digital e escalável, visando democratizar o acesso ao conhecimento e o acesso à informação. Hoje trazemos um exercício do Exame Nacional do Ensino Médio, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, é a questão 92, prova amarela do ano de 2020. Fique conosco até o final do vídeo, assim você saberá qual é o exercício de hoje e quais são os conceitos utilizados. Questão 92. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o... Muito bem, antes de abordarmos as alternativas, vamos relembrar os principais conceitos físicos associados ao sistema da panela de pressão. Analisando a física da panela de pressão, é claro que nós temos algumas variáveis nesse sistema físico. O primeiro deles é a temperatura, o segundo é o volume e o terceiro é a pressão. A temperatura é induzida pelo fogo, o volume ele é limitado ao volume da panela de pressão e a pressão é a pressão interna do gás ou do líquido dentro da panela de pressão, do recipiente da panela de pressão. Lembrando que na termodinâmica, essas variáveis físicas se relacionam por meio de várias leis, como por exemplo a lei de Boyle, que PV é igual a uma constante, lei de Charles e Gay-Lussac, que me diz que o volume é igual a uma constante vezes a temperatura, e de Charles, que me diz que a pressão é igual a uma constante vezes a temperatura. Temos também a equação de Clapeyron, que me diz que a pressão vezes o volume é igual a N vezes R vezes T, onde N é o número de mols da substância física, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. E temos também a lei geral dos gases, que me diz que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 é uma constante e pode ser igualado à pressão de 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. No caso da panela de pressão, o volume é constante, uma vez que ele é limitado ao recipiente da panela. Então, nós temos que a pressão 1 dividido pela temperatura 1 precisa ser igual à pressão 2 dividido pela temperatura 2, e esse valor é sempre uma constante. Lembrando que o volume não é considerado, na verdade ele é cortado da lei geral dos gases, uma vez que ele é constante. Se você olhar na panela de pressão, você vai ver que há panelas de pressão de 4 litros, de 7 litros, esse é o volume da panela de pressão. Conclusões com relação à panela de pressão. Quando eu aumento a pressão dentro do gás, como consequência eu tenho um aumento da temperatura de ebulição da água. Em geral, a temperatura de ebulição sobe de 100 graus Celsius para aproximadamente 120 graus Celsius. Ou seja, como eu tenho uma temperatura de ebulição maior, o tempo que o alimento leva para ser cozido se reduz em aproximadamente 30%. Quando a temperatura de ebulição é alcançada, a temperatura não aumenta mais do que essa temperatura de ebulição. Lembrando que toda a energia recebida a partir do momento que a temperatura chega na temperatura de ebulição, ela é simplesmente desprendida para uma mudança de fase, mas eu não tenho mais a mudança de temperatura. Muito bem. Retornando às alternativas da questão, alternativa A, o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Nesse caso, essa não é a alternativa mais adequada, porque a pressão interna, se ela é controlada por aquela válvula que nós temos na parte superior da panela. Alternativa B, dilatação da panela e desconexão com a sua tampa. Na temperatura de ebulição, essa temperatura tem uma temperatura de segurança, está abaixo da temperatura de dilatação e desconexão da panela de pressão, então também não é a alternativa mais adequada. Alternativa C, perda da qualidade nutritiva do alimento. Também não é a alternativa mais adequada, por quê? Porque
A perda da qualidade nutritiva do alimento acontece pela desnaturação das proteínas que ocorre em temperatura muito mais alta do que 100 ou 120 graus Celsius. Alternativa D, deformação da borracha de vedação, também não é a alternativa mais adequada, porque essa borracha de vedação ela é preparada para suportar essa temperatura. Alternativa C, consumo de gás desnecessário. Perfeito, porque uma vez que você chegou na temperatura de ebulição, a temperatura não aumenta mais. Então você só precisa fornecer uma quantidade mínima de energia via chama para que a temperatura se mantenha na temperatura de ebulição. Nesse caso, aproximadamente 120 graus. Então, nesse caso, a alternativa que fisicamente se encaixa melhor é a alternativa E. Excelente! Esperamos que o conhecimento apresentado hoje possa colaborar com o seu crescimento pessoal. Se esse conteúdo fez sentido para você, agregou valor à sua vida, por favor, compartilhe ele com seus colegas e professores. Até a próxima!